As técnicas amaldiçoadas em Jujutsu Kaisen podem ser úteis, desequilibradas ou simplesmente muito roubadas. E a gente conhece técnicas que são, obviamente, fodas e incríveis, porém elas não são as únicas incrivelmente poderosas e úteis. Na verdade, existem várias técnicas amaldiçoadas que são extremamente úteis e poderosas, mas que estão nas mãos de xamãs incrivelmente ruins. E por isso eu vou mostrar as técnicas mais incrivelmente desperdiçadas e incríveis no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar um pouco mais de Jujutsu Kaisen. E se você gosta desse anime, gosta desse assunto, se inscreva aqui no melhor canal de Jujutsu que você encontra aqui nesse YouTube. Feito isso, vamos logo a essas habilidades que, sinceramente, se estivessem nas mãos de personagens mais poderosos, elas com certeza brilhariam e seriam incríveis. A começar com a técnica do clone. Quem possuía essa técnica era tão irrelevante, mas tão irrelevante que nem mesmo o nome possuía. Conhecido então como o cara do saco. E ele pode criar até 5 clones dele mesmo que ele pode trocar de lugar a qualquer momento. Essa técnica, até mesmo dita pelo Satoru Gojo, é na realidade bem forte. Porém, o seu usuário não era alguém tão experiente assim, e foi derrotado pelo Satoru Gojo com extrema facilidade. E apesar dessa técnica ser uma imitação mais ou menos da técnica principal de um outro shonen, o Naruto, ela em Jujutsu Kaisen tem ainda mais valor. Isso porque em Jujutsu Kaisen a vantagem numérica é algo realmente muito marcante e mostrado várias vezes durante a obra. Para ser sincero, a expansão de domínio do Megumi, depois que ela ficou um pouco mais refinada na sua luta contra o Reg, demonstrou que a maior qualidade dela é justamente essa, aumentar a sua vantagem numérica. Então imagine você ser capaz de fazer algo assim, sem precisar gastar um mar de energia como a expansão do Megumi. E além disso tudo, ainda ser capaz de trocar de lugar com o seu próprio clone, algo que o Megumi não consegue fazer nem mesmo na sua própria expansão. Outro exemplo marcante da vantagem numérica é justamente contra o Mahito. O Itadori lutou várias vezes contra o Mahito e em grande parte ele estava em vantagem numérica, ou com o Nanami ou com o Aoi todo. E quando ele lutou, o Itadori, sozinho contra o Mahito, ele sempre estava com um pouco de dificuldade. O Mahito conseguia lidar com o Itadori e até mesmo ter uma vantagem no seu combate corpo a corpo e pressionar o Itadori quando ele estava sozinho. Porém, quando o Itadori estava acompanhado dessas pessoas, lembrando que essas pessoas nem mesmo conseguiam causar danos ao Mahito, ainda assim, com esses parceiros, o Itadori conseguia ter uma vantagem sobre o Mahito. Agora então, imaginem se ele pudesse criar clones dele mesmo, o que seria muito mais eficiente do que ter um parceiro, porque assim ele conseguiria de fato causar mais dano ao Mahito ainda. Então, com certeza, se essa técnica estivesse nas mãos de alguém muito mais habilidoso no uso da energia amaldiçoada, com certeza essa seria uma das técnicas mais roubadas de todo o Jujutsu Kaisen. A segunda técnica aqui é a técnica do milagre ou da sorte, chame como preferir. E é a técnica do Haruta. Basicamente, toda vez que o Haruta tem uma pequena sorte no seu dia a dia, essa sorte é apagada de sua memória e, em consequência disso, uma marca embaixo do seu olho é preenchida, o que indica que um milagre acaba de ser reservado. Toda vez então que o Haruta está em algum perigo de vida, ele gasta um desses milagres, o que permite ele sobreviver a esses ataques que o matariam. E de fato, ele só sobreviveu à sua luta contra o Nanami por causa dessa habilidade que o Haruta nem mesmo tinha conhecimento que possuía. E eu acho que essa última frase aqui já diz tudo. O Haruta nem mesmo sabia que tinha uma técnica dessas, o que limitava e muito o uso dela. Simplesmente o Haruta só achava que era um cara sortudo, mas não utilizou de fato de forma um pouco mais estratégica essa habilidade. Agora imagina se essa habilidade estivesse nas mãos de alguém
mais inteligente, como por exemplo o próprio Megumi. Ele poderia utilizar essa sua vantagem de poder sobreviver a ocasiões muito perigosas ao seu próprio favor e formular estratégias que ele conseguisse utilizar de fato de um modo eficiente essa habilidade. E antes que você ache que essa habilidade não é grande coisa assim, por simplesmente sobreviver a alguém como o Nanami, lembre-se que o mangá deixou subentendido que provavelmente o Haruta ia sobreviver à técnica do Sukuna de alguma forma. No momento em que o Sukuna matou de fato o Haruta, ali apareceu um quadro dizendo que ele não tinha mais milagres para utilizar naquele momento e que por isso ele não ia sobreviver. Eu não sei como o Haruta ia conseguir sobreviver a um desmantelar, é diferente de sobreviver a um soco, mas talvez ele simplesmente mude a vontade do seu oponente quando não tem como sobreviver a um golpe. Isso é possível em Jujutsu Kaisen, o que faria com que essa habilidade de fato fosse realmente muito incrível. Só é uma pena que ela foi desperdiçada em alguém um pouco mais burro e que nem sabia de sua própria existência, sendo mais uma habilidade muito desperdiçada. A próxima técnica é a técnica de conjuração. Essa é uma técnica que depende mais de sorte na realidade, porém ainda assim é muito boa. Em um mundo em que vários feiticeiros fortes morreram, imagine se Ogami encontrasse o corpo, por exemplo, do Suguru Geto antes do Kenjaku. Ela poderia simplesmente ter um corpo de um xamã de classe especial com extrema facilidade para ela, ou simplesmente invocar esse corpo em uma outra pessoa. E se você achou essa possibilidade de encontrar o corpo do Suguru Geto muito difícil, imagine então se ela estivesse no jogo do abate. Em poucos dias ela poderia conseguir muitos corpos, afinal muitos xamãs morreram nesse evento, e ela poderia escolher quem invocar. E apesar da gente não saber ao certo todas as limitações dessa habilidade, ao que tudo indica, ela consegue invocar vários corpos assim no momento em que ela quiser, só precisa de um pouco de tempo. Com isso, eu acho que você pode até mesmo criar um arsenal de corpos. É só ela, por exemplo, no jogo do abate, ir acumulando xamãs mortos e utilizar o poder daquele xamã morto dependendo do seu oponente. A gente não sabe se isso é de fato muito efetivo ou se isso é de fato muito possível, mas ao que tudo indica, ela poderia sim fazer um necrotério ali e utilizar aquilo a seu favor. E lembrando que apesar dela ter morrido por uma invocação dela mesma, aquilo é uma exceção, porque o Toji é alguém especial e essa diferenciação acabou saindo pela culatra, mas nada indica que, por exemplo, o Suguru Geto, que apesar de ser um xamã de classe especial, aconteceria a mesma coisa. Provavelmente ela conseguiria dominar o corpo do Suguru Geto, coisa que não fez com o Toji. A próxima habilidade é a técnica da inversão. E eu já falei sobre essa habilidade foda várias vezes em vários vídeos meus aqui nesse canal. É a habilidade do Awazaka. E sinceramente é uma das minhas habilidades favoritas, que faz com que todo golpe tenha a sua potência invertida. Se você dá um golpe muito forte no Awazaka, simplesmente ele vai sentir como se fosse um carinho. E o mesmo vale para o contrário. Se você fizer um carinho no Awazaka, ele vai sentir como se fosse um golpe muito poderoso. E apesar da explicação demonstrar que esse poder é um pouco fraco, na realidade é muito difícil você simplesmente descobrir que esse é o poder do Awazaka, porque você não vai fazer um carinho nele durante sua batalha, você vai atacar com tudo. E a resposta disso é que o seu oponente vai ter nenhum machucado, então é muito, mas muito difícil você descobrir como funciona essa habilidade. E se ela estivesse nas mãos, por exemplo, de alguém extremamente habilidoso que não te desse tanto tempo assim para você pensar, com certeza essa seria uma habilidade que você não gostaria de encarar. E sinceramente, ela só foi revelada porque ele estava enfrentando alguém extremamente inteligente, talvez um dos mais inteligentes de toda a obra, que é o Megumi. E ele de fato conseguiu deduzir muito rapidamente, um pouco com a sorte ali, porque ele utilizou um Shikigami que era do coelho e acabou causando um certo dano no Awazaka, mas ainda assim o cara foi muito perspicaz para notar e deduzir toda a técnica do Awazaka. E mesmo assim, isso deu tempo do Awazaka, que não é alguém assim tão excepcional, causar dano até mesmo no Itadori, que possui um combate corpo a corpo em nível absurdo. E com essa habilidade ele foi capaz de causar um ferimento no nosso querido protagonista. Então, com certeza, essa é uma puta de uma habilidade que poderia ter sido explorada muito bem caso estivesse nas mãos também de alguém muito mais
mais poderoso. Mas não posso negar de ter adorado ver essa batalha entre o Abazaka, Megumi e Itadori. Foi uma batalha bem divertida. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que tenha gostado desse vídeo. E claro, se você curtiu, faça isso, curta aqui esse vídeo que eu vou ficar muito feliz. Também estou deixando meu último conteúdo aqui. Se você não acompanha o meu conteúdo, veja aqui que é um último conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.